Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Durante todo esse ano, nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento e hoje nós iniciaremos a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós terminamos ontem a carta aos Colossenses e vamos iniciar hoje nesse primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses. Essas cartas, tanto a primeira quanto a segunda carta à igreja de Tessalônica, elas foram escritas porque havia dúvidas entre os irmãos a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus. Então, nós podemos dizer que essas cartas são cartas escatológicas, porque é uma explicação do apóstolo Paulo em relação às dúvidas que os irmãos tinham em relação à segunda vinda de Cristo. E nesse primeiro capítulo aqui, nós vamos perceber o quanto era uma igreja firmada em fé na suficiência de Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, ficou conhecida a fé que vocês têm em Deus e o resultado é que eu não preciso mais falar, não tenho mais necessidade de ensinar vocês a respeito da fé em Deus, porque vocês de fato estão vivendo pela fé na suficiência de Cristo Jesus. E é isso que é o que me chamou mais atenção nesse primeiro capítulo, amados. Porque quando nós vamos lá para Atos, nós já estudamos Atos, lá no capítulo 17, que fala sobre a visita do apóstolo Paulo em Tessalônica, a primeira vez que ele foi, pregou e fundou uma igreja, foi uma passagem muito rápida. O apóstolo Paulo estava ali naquele momento, cada cidade que ele passava, ele estava sendo severamente perseguido. Foi Tessalônica, foi para Bereia, ele estava sendo açoitado, perseguido, então ele teve passagens rápidas e Tessalônica não foi diferente. Tessalônica era a capital da região ali da Macedônia e não foi diferente. Ele teve uma passagem muito rápida, mas o suficiente para fundar uma igreja e uma igreja que permaneceu em fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós veremos no capítulo de amanhã, que é o capítulo 2, o porquê que eles se firmaram tão firmemente mesmo, profundamente, se enraizaram na fé cristã, mesmo tendo recebido um evangelismo, vamos dizer assim, tão rápido do apóstolo Paulo. Nós veremos isso no capítulo de amanhã, que é o capítulo 2. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que me chamou bastante atenção, que está aqui nos versículos 2 e 3. Está escrito assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é aquele capítulo falando sobre o amor, que é o caminho ainda mais excelente, lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo faz uma declaração, ele diz assim, olha, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Ou seja, as três principais virtudes na vida de um cristão é a fé, a esperança e o amor. E essa igreja, que era a igreja de Tessalônica, estava vivendo fundamentada exatamente nessas três virtudes. Olha que interessante, amados. Aqui fala que o apóstolo Paulo dava graças a Deus e sempre lembrava daquele povo, daqueles irmãos em oração, e ele era grato a Deus. Por quê? Porque a fé daqueles irmãos resultava em trabalho. Nós lemos ali o trabalho que resulta da fé. O amor que aqueles irmãos nutriam por Deus e um pelos outros resultava em esforço, ou seja, aqueles irmãos se esforçavam em prol do reino de Deus. É o que nós lemos ali, o esforço motivado pelo amor. E por último, a esperança resultava numa vida de perseverança. É o que nós lemos ali no final do versículo 3.
a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, aquela igreja compreendeu a vida pela fé. Tanto que ali no versículo 8, quando nós lemos ali do versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que nós não precisamos dizer mais nada sobre isso, porque a fé que vocês têm em Deus ficou conhecida de todos. Todos sabem que vocês voltaram-se para o Deus verdadeiro, deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso você pode ler ali no final do versículo 9, amados. Aquela igreja abandonou, deixou os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o primeiro ponto para que aquela igreja se firmasse mesmo, se enraizasse em Deus, foi a fé na suficiência de Cristo Jesus. Eles abandonaram todos os ídolos, abandonaram tudo aquilo que podia ser alvo da fé e da confiança deles. Eles simplesmente abandonaram e confiaram, escolheram, decidiram crer, depositar a sua fé unicamente, especialmente em Deus, em Cristo Jesus. Mas quando nós lemos isso, nós pensamos, eles abandonaram os ídolos. Nós só pensamos naqueles ídolos que existiam naquele momento, né, naquela época. Falsos deuses, templos pagãos, mas nós podemos trazer essa realidade para os nossos dias. Quais têm sido os ídolos modernos? O que muitas vezes nos impede de abandonar todos esses ídolos e depositar a nossa fé e a nossa confiança plenamente em Deus, em Cristo Jesus? Eu coloquei 3 aqui, amados, que muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer e precisamos reconhecer e abandonar tudo isso e depositar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu coloquei o orgulho, o materialismo e o egoísmo. Amados, quantas e quantas vezes nós nos agarramos a esses tipos de características? Não são virtudes, é o contrário de virtude. As virtudes de Deus são fé, amor e esperança, e muitas vezes nós nutrimos o contrário, nós nutrimos, vou colocar aqui entre aspas, as virtudes do império das trevas. Porque o império das trevas é governado e o que reina ali é o orgulho, o materialismo e o egoísmo, e nós precisamos abandonar, deixar esses ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de nos dedicarmos em trabalho, em esforço, em perseverança no reino de Deus, depositando a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Sabe, amados, muitas vezes nós não queremos reconhecer que temos áreas em que nutrimos o orgulho, o egoísmo, o materialismo. E quando não reconhecemos e insistimos em viver pautados e fundamentados nisso, essas características nos conduzem a uma rebelião, a uma vida de rebelião contra Deus. Muitas vezes nós achamos que a rebelião contra Deus é só aquela bem nítida em que nós vemos os ímpios fazendo isso, se rebelando contra Deus, falando coisas absurdas contra Cristo Jesus, fazendo coisas absurdas. Mas, amados, muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus quando não perdoamos, quando não amamos, quando não servimos. Amados, nós precisamos receber plenamente a verdade de Cristo Jesus e depositar a nossa fé na suficiência dele. Essa é uma das áreas, amados, que essa questão de nós reconhecermos orgulho, egoísmo, principalmente esses dois, orgulho e egoísmo, que muitas vezes reinam sobre a nossa vida e nos fazem ter atitudes de rebelião contra Deus, nos fazem manter um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração que não perdoa, um coração que não ama, um coração que não se rende. O encorajamento de Deus para mim e para você
hoje é que nós possamos nutrir essas 3 virtudes do cristianismo, essas 3 virtudes do reino de Deus, que é a fé, o amor e a esperança. A fé vai resultar em trabalho, nós não vamos ficar ociosos no reino de Deus. O amor vai resultar em esforço, ou seja, muitas vezes nós queremos, amados, as coisas, não vou perdoar, não estou sentindo de perdoar, pois ainda que seja um esforço, perdoe. Se posicione de forma correta diante de Deus, faça o que tem que ser feito conforme a palavra. Esse esforço aqui, amados, não é um esforço que nós fazemos simplesmente, não, mas a vida com Cristo é de descanso, não é de esforço. É um esforço que nós fazemos para abandonar toda a carnalidade e viver por meio do Espírito. Por isso que lá em Hebreus diz, esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Parece um paradoxo, né? Como assim eu preciso me esforçar para entrar no descanso? Porque a vida de descanso é essa vida de fé, amor e esperança. E nós precisamos o que? Nos esforçar, porque se nós não nos esforçarmos, nós vamos cedendo a um estilo de vida totalmente carnal, um estilo de vida que não perdoa, um estilo de vida que não ama, um estilo de vida que não serve, um estilo de vida que somente quer algo para si, ou seja, um estilo de vida totalmente egoísta. É por isso que nós temos que abraçar essas características, a fé, o amor, a esperança, e a esperança resulta em perseverança, ou seja, independente das circunstâncias, nós perseveramos em fé na suficiência de Cristo Jesus. Independente das circunstâncias, nós perseveramos sendo generosos, nós perseveramos servindo, perseveramos amando. Amados, que eu e você, nós possamos de fato colocar em prática o nosso cristianismo. É algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. Colocar em prática essas palavras de vida que eu tenho recebido e tenho ministrado. Colocar em prática na minha vivência, no meu dia a dia. E isso me impactou, a vida dessa igreja aqui me impactou. Uma igreja que vivia pautada na fé, no amor e na esperança. Uma igreja que abandonou, deixou os ídolos a fim de servir um Deus vivo e verdadeiro. Que eu e você nós possamos viver assim, amados. Que nós tomemos a decisão, tenhamos a ousadia de dizer chega. Eu não vou mais viver apenas um cristianismo de fachada, apenas um cristianismo da boca para fora. Não, eu quero viver de fato como um cristão, como um filho de Deus, fazendo a diferença, sendo um pacificador nesse mundo caótico, sendo aquele que serve num mundo em que as pessoas só querem ser servidas. Amando num mundo em que as pessoas nutrem o ódio, a contenda, a inveja. Que eu e você nós possamos nos posicionar, abandonando, deixando todo o orgulho, todo o egoísmo, todo o materialismo e vivendo de fato pela fé, em amor e em esperança. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude nessa trajetória de colocar em prática essa vida. Pai, o quanto me impactou ver o posicionamento dessa igreja. Irmãos que de fato receberam pela fé a verdade do reino de Deus, a verdade do evangelho e colocaram em prática, independente do que eles estavam passando. Pai, nós sabemos que eles foram perseguidos pelos próprios conterrâneos e ainda assim eles permaneceram em fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós nos posicionemos assim. Pai, nos ajuda a reconhecer todas as áreas da nossa vida que nós temos alimentado orgulho, egoísmo, materialismo. Nós queremos abandonar, deixar tudo isso e nos apegar em fé na suficiência de Cristo Jesus e viver de fato pela fé, em amor e em esperança e perseverança, Pai. Nos ajuda, Senhor.
nos ajuda. Nós nos colocamos diante do Senhor, eis-nos aqui. Nós não queremos apenas um cristianismo de fachada, nós queremos de fato viver por meio da fé, queremos de fato viver por meio do amor que vem do Senhor, amor genuíno, amor que é o elo perfeito, amor que une perfeitamente todas as coisas. Pai, nós queremos nutrir em nosso coração a esperança viva e eficaz. O Senhor está voltando e em breve nós estaremos contigo. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Nós queremos viver assim, porque manifestando esse estilo de vida, as pessoas serão impactadas, serão arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino da luz. Ah, Pai, nos ajuda a sermos testemunhos vivos da fé, do amor e da esperança em Cristo Jesus. Ah, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.